Fala galera, tudo bem com vocês? Enio Lopes aqui. Estamos aí mais uma vez falando sobre o Sumprev. E hoje eu vou falar sobre as eleições que vão ocorrer aí no Sumprev. Tá? Na edição de 2 de outubro do Diário Oficial, saiu a resolução número 1 da Comissão Eleitoral do Sumprev, que trata aí sobre as eleições para conselheiros administrativos e fiscais do fundo. Bom, vamos primeiro falar da estrutura. Anteriormente eu já tinha mencionado num vídeo como que é composto lá os conselhos, qual a responsabilidade de cada um. Então eu vou falar brevemente sobre esse assunto. A eleição vai eleger 5 membros para o conselho administrativo e 3 membros para o conselho fiscal do fundo, certo? Qual que é a responsabilidade de cada um dos conselhos? Conselheiro administrativo, eles vão tomar conta ali das deliberações, das decisões, tanto de plano de investimento, análise de relatórios do Conselho Fiscal, e outras deliberações que precisam ser tomadas ali, até mesmo questão de decidir sobre aposentadorias. Só que, vamos fazer um parênteses, quando eu falo decidir sobre aposentadoria, pessoal, não vamos imaginar que o conselheiro pode chegar falando, olha, se eu for eleito eu vou conseguir reduzir em 5 anos a idade para todo mundo aposentar. Não existe isso, porque tem toda uma legislação, tem regras que têm que ser seguidas, tem o equilíbrio atuarial, tem toda uma jurisprudência que trata sobre esse assunto. Então, na verdade, quando eu falo decidir sobre a aposentadoria, eles vão olhar os processos dos servidores que pleitearem a aposentadoria e vão exatamente verificar se aqueles servidores atendem às exigências legais para poderem aposentar, certo? E lembrando que os conselheiros eles respondem ali civil e criminalmente pelas informações. Então, até mesmo para evitar o dano ao erário, né, o prejuízo ao fundo aí. Então, essas decisões têm que ser pautadas pela legalidade, certo? Então, é algo muito importante, obviamente. São decisões relevantes. Conselheiro fiscal, o que ele faz? Ele fiscaliza o funcionamento do fundo. Questão dos repasses à prefeitura, se os acordos de parcelamento estão sendo pagos, contratos, pagamentos, a base de pagamentos, os investimentos. Então, eles olham de um modo geral ali o funcionamento e o cumprimento da legalidade pelo fundo, certo? Então, são 2 conselhos que funcionam de forma independente. E como que vai funcionar a eleição, pessoal? A eleição vai ser no dia 24 de novembro, certo? Preferencialmente de forma digital, conforme está aqui na resolução. Por que preferencialmente? Pode ser que eles não consigam viabilizar essa eleição, então aí eles vão ter que optar pela eleição impressa, mas a princípio ali, preferencialmente, eles vão optar pela forma digital. Como vai funcionar? Ainda não sabemos, vamos aguardar aí maiores informações, certo? Quem quiser concorrer, como que funciona, pessoal? Como eu falei, são 5 vagas para conselho administrativo, 3 vagas para o conselho fiscal, e ali as inscrições para candidatura, elas são abertas do período de 6 a 14 de outubro de 2025, no horário das 9 às, deixa eu ver para outra página ali, das 9 às 16 horas lá no Sumprev. Então é só procurar lá a sede do Sumprev, na Avenida Luiz Frutuoso, e fazer as inscrições lá, quem quiser concorrer tanto com o Conselho Administrativo quanto com o Conselho Fiscal. Obviamente, pessoal, tem algumas regras também para poder participar dessa eleição. Então, para poder participar, tem que ter cumprido o estágio probatório, certo? Tem que ser segurado no Sumprev, tem que ser estatutário. E, a partir dessa eleição aí, tem que ter a formação de nível superior. Antes era facultativa, a partir de agora eles estão exigindo a formação de nível superior. A área é indiferente. Acho que o que mais importa, pessoal, é ter boa vontade, querer aprender, porque tem que estudar, tem que se atualizar, porque as legislações vão mudando, o cenário vai mudando, então tem que ficar sempre atento. Anualmente tem que participar de cursos, formações, congressos. Tem que tirar uma certificação, então existe uma certificação exigida para ocupar a função de conselheiro, então você tem que estudar e tem que fazer uma prova e tirar essa certificação, que até então funcionava de que forma? A maioria dos membros do conselho precisava ter essa formação. A partir de 2026, por exigência de legislação federal, todos os conselheiros têm que ter a certificação exigida. Então, o pré-requisito
para quem se candidatar e for eleito é que até a posse no cargo tem que ter a certificação solicitada para o respectivo conselho, certo? Obviamente tem mais algumas outras regras ali a respeito de não ter sido processado civil criminalmente, não ter sido condenado e transitado em julgado ali nos últimos 5 anos. Candidaturas são individuais, então não tem chapa, certo? Obviamente, quem se candidatar vai ter que optar pelo conselho administrativo ou pelo conselho fiscal, então não pode concorrer nos dois. E tem mais algumas regras de como que vai funcionar a eleição, a campanha, a partir de quando pode divulgar, certo? Mas assim, o que eu deixo aqui de mensagem para vocês é que quem tiver interesse, quem achar, pô, acho legal, quero participar, sempre é bem-vindo, é válido, porque assim, a gente tem muita gente boa no serviço público, o Sumprev é nosso, então é a nossa aposentadoria, o nosso futuro que está ali, e é importante ter pessoas interessadas e com vontade de participar ali para poder auxiliar. Responsabilidades, pessoal. Além de responder civil e criminalmente, mensalmente aí tem as reuniões ordinárias, pode ser 1 ou 2, dependendo da necessidade. Esporadicamente podem ocorrer aí questões pontuais que exijam aí uma reunião extraordinária, certo? Então, só para fins de organização aí, já tenham em mente que tem que ter uma certa disponibilidade para poder participar periodicamente aí de reuniões, certo? Tem a responsabilidade de participar, tem a responsabilidade de responder pelos atos ali prestados. Vantagens. Quem participar tem a dispensa ali pela legislação municipal, você tem a dispensa do seu horário de trabalho sem prejuízo algum, então assim, teria que trabalhar, mas tem a reunião do Sumprev. Por conta de ser um serviço de relevância, então a sua ausência no seu local de trabalho ela é devidamente justificada e abonada, então enquanto a isso não há prejuízo. Existe uma gratificação também para os conselheiros, tá? Hoje ela está em aproximadamente R$1.000 por mês, tá? Então também tem essa gratificação. Aí quem vem fala assim, nossa, vai ganhar para participar? Lembrando que aquilo que eu mencionei, pessoal, tem uma série de responsabilidades aí, você responde civil e criminalmente pelos atos tomados ali, então é algo importante, é algo sério, a gente lida ali com questões importantíssimas, com a vida dos servidores, gestão de fundos, fiscalização de repasses, a gente fala de cifras milionárias, então assim, é algo que precisa tomar muito cuidado e ter muita atenção para evitar problemas, tanto para o servidor quanto para o conselheiro, então tudo tem que ser feito dentro da legalidade, não é simplesmente vou ir para curtir, porque não, infelizmente não é assim que funciona, tem regra, não é bagunça, porque a gente está falando ali do futuro, da aposentadoria, nossa, ou de repente de pensionista, do pessoal que já saiu, então assim, é um negócio muito sério, e tem que ter ali o devido cuidado, atenção, e tem que ter pessoas que sejam de luta, que realmente queiram ali zelar pelo patrimônio, não é nem público, porque aí esse patrimônio é do servidor mesmo, é do funcionalismo, para garantir ali a saúde financeira do nosso fundo e que todos nós tenhamos ali a garantia da nossa aposentadoria no futuro, certo? Outro fato que eu não mencionei, podem participar servidores ativos e inativos, tá? O pessoal que está aposentado também, se porventura quiser participar, pode, porém tem que ser servidor estatutário, não pode ser o pessoal que é da CLT, certo? Enfim, eu não vou falar aqui sobre as regras de propaganda, de candidatura e tudo mais, acho que aí cada um, se tiver interesse, dá uma olhada lá no Diário Oficial, tem tudo mais detalhado, porque é um texto um pouco mais extenso, mas é importante a gente saber que tem lá o funcionamento, tem a estrutura, tem a eleição, foi publicado ali no Diário Oficial, que é um meio da administração pública e fazer a comunicação. E aí, a partir da semana que vem, a partir do dia 6 aí, até o dia 14, já podem ser realizadas as inscrições lá no Sumprev, caso alguém tenha interesse. Certo, pessoal? Então, eu queria falar aqui, independente, acho que da opinião de cada um, sempre é bem-vindo pessoas com boa vontade, que queiram participar, que queiram zelar aí pelos nossos recursos previdenciários. E é isso. Espero que eu tenha ajudado aí. Obrigado, gente, e até a próxima.